Adalberto, que honra que é ter-te aqui. Eu quero-te agradecer, antes de mais, a tua presença. Eu sei que a tua vida deve estar, ou seja, tu deves estar com 1000 coisas para fazer, 1000 pessoas para ver, e, portanto, quero-te agradecer imenso teres tirado um pouco do teu tempo para conversar comigo. Estás a viver um momento incrível da tua vida, não é? Tu acabaste de ser eleito presidente da MUNITA. Quero-te dar os parabéns, antes de mais. E gostaria de começar por aí. Como é que tu te sentes? Antes de mais, a honra é minha. Quando soube deste convite, entre tanta gente à volta, sinto-me honrado, até porque eu conheço quem nos está a falar, viu crescer o sucesso no mundo, pelo que é uma grande satisfação. A oportunidade de estar aqui é também a fuga ao meu espaço tradicional, claro, que tem muita pressão, então é um espaço muito descontraído. Não, e quero mesmo que estejas descontraído, porque a ideia é nós termos aqui uma conversa completamente descontraída. Na verdade, este ano está a ser, o ano não terminou, está a ser um ano muito forte, muito especial, porque todo mundo deve saber, fiz da UNITA uma causa de vida, mas nunca pensei em concorrer à liderança. Porquê? Porque eu nunca tive ambição. Nunca quis. Tu nunca pensaste em chegar à presidência do partido? Nunca quis, de facto. Não é pensar poder lá chegar, até pensei que poderia ser possível, mas sempre achei que eu tinha feito e estava a fazer aquilo que era o meu limite e, portanto, não tinha intenção nenhuma de ir para além disso. Mas o país desafia e, portanto, em determinada altura achei que se não fosse dar o passo seguinte, muita gente pensaria que estava a ser cobarde, que estava a fugir a desafios. E eu passei 4 ou 5 anos, os últimos, sob uma pressão enorme da sociedade e interna. A maior parte das pessoas que andam na sociedade pensavam que eu não tinha pressão interna, eu tinha uma pressão interna brutal. Mas para avançar? Para avançar. Eu penso que isto foi consequência da longevidade de quem exerceu antes da presidência. Hoje em dia, quando se passa o segundo mandato, já para muita gente está-se a exceder e, portanto, quem me antecedeu teve 4 mandatos. Eu penso que isso foi também consequência dessa realidade, mas eu fui muito pressionado. E eu sabia, eu conheço este meio, que isto me ia trazer muitas consequências. Eu sou uma pessoa que faz o seu trabalho sempre da melhor forma, mas claro, eu gosto de chegar a casa e ponho o meu chinelo, eu gosto de chegar a sábado e ponho o meu chapéu e a minha jeans e vou para a minha vida, e tranquilamente. Infelizmente, está difícil de continuar a assumir, porque... Mas estás a falar do anonimato, tu sentes que perdeste... privacidade, seguramente, completamente, não é? Absoluta, mas depois as exigências. Nós vivemos num mundo em que, em determinadas circunstâncias, nós depois deixamos de controlar algumas coisas. E eu estou a sentir que eu perdi alguma da minha privacidade, eu perdi alguma da minha liberdade também. Aquela liberdade de chegar e poder dizer agora não quero seguranças e fugir deles. E agora vou conduzir, e agora vou para onde me apetece ir. Eu tenho um convívio muito grande com os meus amigos. Mas tu tens noção que isto se vai intensificar? Mas eu vou arranjar maneiras de fugir. Eu vou falar contigo daqui a 2, 3 anos e nós vamos ver se tu... Eu acho que eu vou conseguir arranjar uma forma qualquer, porque a limitação é muito grande, sem dúvida. Não podes conduzir, por exemplo. Não posso conduzir porque... E tu gostas de conduzir? Dá-te prazer conduzir? A condução tira-me o stress. Por exemplo, nós vemos numa cidade que é uma cidade complicada. Luanda é uma cidade muito difícil de se viver. E onde é que eu ia buscar, há um tempo atrás, enfim, os escapes no mar? A fuga para os fins de semana no mar era um escape extraordinário que limpava tudo e a pessoa vinha novo, rejuvenescido. Onde é que eu vou buscar outro escape? Nas viagens, principalmente internas. Este é um país fabuloso. Incrível. O nosso país é incrível. A maior parte das pessoas não conhece bem. Eu vou dizer que eu conheço muito bem Angola, mas muito bem mesmo. Tu sais de Luanda, basta fazer 70 km e começa a vir a paisagem já assumida, de uma natureza diferente. Tu passas a barra do Kwanza, não é? Mais ou menos isso, mas eu acho que o que faz a renovação é quando tu desces para ali, para a zona do Kwanza Sul, há uma área de verdes, para ir a uns 220 km, 230 km de Luanda, muda tudo. Mudou as paisagens, a beleza da natureza, aquilo faz bem. Claro. E eu, confesso, vou buscar aí muita força.
Vou buscar aí muita descontração e a condução me não cansa, a natureza me ajuda, mas eu fazia isso quando trabalhava fora. Boa. Eu trabalhei muitos anos em Roma e eu tinha bilhetes de avião no bolso e ia de carro, muitas vezes. A sério? Roma a Lisboa. E é uma viagem rica, porque tu fazes metade da Itália cheia de acidentes, fruto de acidentes no sentido das montanhas, dos túneis e tal, porque tem ali muita origem vulcânica. Depois fazes todo o sul de França. Passas por Mónaco, Saint-Tropez, que é belíssimo, o sul de França, aquelas belíssimo, cidades cheias de história e de cinema, nomeadamente. Sim. Depois entras por Barcelona. E eu, a maior parte das vezes, saía da estrada e ia fazer 20 km, porque Barcelona não fica na via. Entras por Barcelona para fazer praia, se fosse naquela altura do mar. Maravilhoso. E depois continuava. Depois continuavas as viagens. 18, 22 horas, 23 horas, 18 era andar muito. 22, 23 horas, faz tudo bem. É interessante tu falares disso e falares da condução. Para mim, a condução... ou seja, eu aproveito para meditar quando estou a conduzir. É um momento importante para mim. Eu adoro conduzir. E é quando organizo os meus pensamentos, se estiver sozinho dentro do meu carro. Portanto, nós temos aí algo em comum. Eu conheci-te há bastantes anos atrás. E fui um privilegiado e gostaria de falar um pouco sobre isso. A minha mãe, que tu conheces muito bem, iniciou a relação dela amorosa com o meu padrasto, que é o Vitorino Ossi, tinha eu 14 anos. E eu lembro-me que foi na altura de 1992, quando se dão os conflitos aqui em Luanda. O Vitorino acaba por ser preso, não é? Esteve no Mindef durante algum tempo. E a minha mãe deu-me naquela altura, provavelmente, uma das maiores lições que eu já recebi na minha vida. Que foi, a minha mãe pegava em mim e na minha irmã e nós íamos fazer as refeições com o Vitorino ao Mindef. Naquela altura, tu estás associado a alguém da UNITA, era perigoso. O que eu quero dizer é, eu quando recebi a notícia que tu tinhas assegurado a eleição da presidência, eu recebi essa notícia com muita felicidade porque eu gosto muito de ti. Na minha posição como ator, não é? Por vezes é fácil. Mais próximo dos políticos. Mas eu tenho tentado, não é afastar, mas tenho tentado não intervir muito. Mas eu devo confessar que o que se está a passar contigo neste momento, até a mim me dá uma lufada de ar fresco e eu passo de repente a ter um interesse completamente renovado pela política. Tu sentes isso? Tu sentes que o facto de tu teres segurado a eleição que galvanizou aqui uma parte da população? Eu tenho que sentir. Eu sinto porque eu já sentia este lado apelativo quando andava na rua. Para ser muito sincero, eu vivo alguma popularidade que mantive sempre o mais distante possível no âmbito das reações há algum tempo. Motivo, o tipo de papéis que eu tive que interpretar. Eu fui porta-voz muitos anos no âmbito da UNITA, porta-voz. Eu fui membro dos mecanismos que negociaram paz durante muito tempo, significa que houve um protagonismo de primeira linha. Fui representante na Europa, em Portugal, em Itália, no Vaticano, enfim. Isto obriga a correr muito. Eu conheço as instituições internacionais um pouco como minha irmã, Estrasburgo, Bruxelas, estas questões, porque eu trabalhei ali semana sobre semana durante anos seguidos. Então, vim para cá por opção. Logo que foi possível a paz ocorrer, eu vim por opção minha, logo. E trabalhei enormemente. Muita gente não tem ideia e olha para nós e pensa que isto são um conjunto de turistas. Não. Eu sinto que ajudei a Angola, dentro dos meus limites, a ter paz. Porquê? Porque eu tive a minha vida integralmente dedicada a mediar conflitos. Muita gente não sabe isso. Desde 2003 a 2008, que o governo entendeu acabar com o mecanismo bilateral, para além das funções que tive, e tive colegas, eram 8 responsáveis da UNITA a fazê-lo e 7 ou 8 do próprio governo e a PLA, nós éramos membros do mecanismo bilateral, chamado assim, que mediava a implementação dos acordos todos os dias. E nós tínhamos conflitos para mediar terríveis, aqui um pequeno à parte. Muita gente não tem ideia disto. O conflito num pulo, por exemplo. Um pulo é uma vila que está lá longínquo entre o Bié e a próxima do Chico. E tivemos que ir de helicóptero, daqui de avião até o Bié, depois de lá de helicóptero. Que conflito era? Queimaram 80 casas, membros da UNITA, sobas partidarizados, politizados, muito conflito pela mistura, questões políticas, questões tradicionais.
difíceis. O comandante da polícia fugiu porque meteram cobras no gabinete e ele, quando quis ir lá fazer a justiça num âmbito correto, encontrou as cobras e achou que aquilo eram consequências do âmbito tradicional, fugiu. Então, estas coisas também ocorreram no nosso dia a dia. Passávamos a vida neste tipo de ações. E isto foram anos seguidos, vários e vários anos, sem nenhum tipo de vencimento, também devo dizer. Não é? Uau! Okay? Portanto, as pessoas pensam que era pago para fazer isto? Nada. Eu nunca recebi vencimento nenhum para este tipo de ações que envolviam riscos de vida também. É muito sincero, esta viagem mesmo, saímos às 5h30, 6 da manhã e os dirigentes do outro lado não apareceram no aeroporto. O avião era um avião pequenino, um tempo muito complicado. Olhámos para aquilo e ficámos desconfiados que isso pode não ser bom entrar aqui. Liguei para o presidente, olha que os outros não apareceram, só estou eu e o meu colega, que era o general Chitome, Isaías Chitome, que eu perceber. E portanto não é normal, não parto, foi a instrução que recebi. Mas depois olhámos um para o outro, era uma missão importantíssima, tinha gente nas aldeias, desaparecidos e companhia, entramos no avião e fomos. Pois é, ou seja, diz-me só uma coisa, Adalberto, desculpa só interromper, deixa-me só fazer daqui uma coisa, até assim, porque agora eu pensei imediatamente num conceito de fé, não é? Quando entraste naquele avião, tu tiveste... Seja o que Deus quiser, vamos ver. Diz-me só uma coisa, Adalberto, vamos recuar aqui um pouco, porque tu foste seminarista. Fui. Como é que tu enverdas por aí, não é? E depois como é que tu sais? Ou seja, eu sei que isto aqui tu provavelmente precisarias, não é, de muito tempo para desenvolver isto. Mas queres-me falar um pouco de como é que tu vais... Muito simples. Eu não fui seminarista por opção, eu fui seminarista porque as famílias da classe média, ou média-baixa, no tempo em que eu fui seminarista, foi nos anos 70, início dos anos 70, não havia universidades em Angola em quase nenhum sítio. Havia universidade em Luanda, acho que nem sequer na Luanda havia. E, portanto, a alternativa para estas famílias eram as missões católicas, os seminários ou as missões protestantes. E, portanto, os meus dois irmãos mais velhos já tinham sido seminaristas. Portanto, havia o seminário de Quipé, não ficava longe de onde nós vivíamos. E, portanto, eu fui para o seminário por uma questão educativa. Os nossos pais não tinham outra alternativa se queriam formar os filhos. Agora, digo que foi uma grande experiência para mim. Eu digo que a vida que eu vivi, que não foi uma vida fácil, que me obrigou ou fui obrigado a enfrentar desafios muito particularmente difíceis, muitas vezes, foi no seminário onde fui buscar, diria assim, as condições para poder aguentar bem. Porquê? Porque o seminário era uma escola de rigor, onde se estudava, de facto, com uma elevadíssima qualidade, mas onde te ensinavam muita disciplina e muito método. E eu entrei no seminário, ao contrário de muitos dos meus colegas, com 10 anos mesmo, saído das saias da mamã com um mimo enorme para ficar homem. O primeiro dia em que eu estive no seminário, eu entrei no seminário, mantas cá para cima, ninguém pode ver ninguém chorar porque depois não te respeitam. Acordar às 5 da manhã, banho numa vala, aquilo era uma montanha próxima, um ambiente frio. Quer soubesses nadar, quer não soubesses nadar, mão no fundinho, para o meio da piscina, beber água e sabe-se quem puder. Então, tu és obrigado a crescer. E eu digo bendita a hora que eu fui para o seminário, porque se eu não tivesse sido obrigado a crescer num ambiente de autonomia, de aprender a defender-me, eu não tinha aguentado o que veio a seguir. Porquê? Porque eu fui para o seminário com 10 anos, em 72, mas em 74, 75 aconteceu o 25 de Abril. E começou os problemas em Angola. Eu estive já perdido da minha família. Por exemplo, perdi toda a família, fiquei numa cidade, caso de Benguela, onde as pessoas próximas que eu tinha foram para um lado, os meus pais estavam a uns 300 km, eu não sabia onde eles estavam, eu fiquei um ano sem saber de ninguém com 13 anos. Com 13 anos. E tive que me safar, e tive que sobreviver. Isto faz crescer, mas não é fácil, não? Isto não é mesmo, não é fácil para ninguém. De qualquer forma, grande escola. Volto aos seminários, são grandes casas. Como é que eu sei de seminário? Eu fui para o seminário porque não havia escolas perto. Em determinada altura eu estava a viver em Benguela com os meus pais na mesma cidade e eu, de facto, não tinha vocação para ser padre. É engraçado, o meu irmão mais velho teve vocação e não foi padre. E eu, em determinado dia, fui para casa e disse ao meu pai: olha, eu vou sair de seminário, portanto, vens comigo falar com o bispo. E ele disse: não vou, a tua mãe mata.
Só vai ou eu vou sozinho. E ele foi comigo e nós falou com o bispo e eu saí de seminário. A minha mãe não falou com ele um bom tempo, porque ela queria um filho padre e não o teve, de facto. Diz-me uma coisa, foi nessa altura, quando é que tu tens o teu primeiro contacto com Jonas Savimbi? Eu, de facto, conheci o Dr. Savimbi no início do processo de transição pós-colonial. Eu estava no seminário do QPEI, ele viajou de onde estava para o AMO, pela primeira vez, a primeira vez que ele foi para o AMO, e nos dias a seguir ele foi visitar 4 ou 5 localidades consideradas estratégicas da área à volta do AMO. E o seminário do QPEI foi uma grande escola de homens, uma grande escola de quadros. Se hoje formos citar nomes, eu dou aqui um conjunto de ministros, de generais, de uma série de gente que lidera, juízes e tal, que foram seminaristas, bispos, enfim, pronto, esses tiveram continuidade. Claro. O seminário não formou padres apenas, formou homens para a sociedade. E aquela foi uma grande escola. Então, ele foi ao seminário com todo o seu elenco e eu fui escolhido para o protocolo mais próximo dele. E, portanto, dei-lhe de beber, por exemplo, pedi-me uma laranjada, fui eu que servi, tinha fotografias disso, pus-lhe um lenço. Conheci o Dr. Savimbi em 75, assim, nessas circunstâncias. Fiquei impressionado, porque era um homem impressionante. Ele era um homem impressionante, não é? Para quem o conheceu bem, o Dr. Savimbi zarava magnetismo, uns olhos muito vivos, tinha uma... Super carismático, é a sensação que me... Discursos poderosos, muito poderosos, devo dizer, dizia à comunidade portuguesa, comunidade branca, que se houvesse eleições, efetivamente, ele era capaz de ter ganho, porque havia uma estatística que lhe dava vitória em 1975. Não houve, de facto, estas eleições. Discurso carismático poderoso, e ele fazia-o em qualquer língua. Em qualquer língua, é verdade, ele tinha essa particularidade. Francês. Falava em francês, falava em inglês, com a mesma facilidade, e, de facto, tinha formação para isso, é uma verdade, mas tinha um enorme carisma, e, de facto, ele atraía a esse nível estas questões. Dou-lhe um pequeno exemplo. Eu era representante em Roma. Eu conto muitas histórias. Não, pelo amor de Deus, nós estamos aqui mesmo para ouvir as tuas histórias, sim. Numa fase da guerra, nos anos 98, 97, mais ou menos isso, e foi necessário fazer uma missão para o interior, durante a guerra. Eu tinha jornalista da RTP em Roma, que quis fazer essa viagem, queria entrevistar o Dr. Savimbi. Então, viajou comigo para as zonas de guerra. E ele era do Partido Comunista Italiano, portanto, convicto, como sabe, o Partido Comunista na Europa tinha várias diferentes fações e o comunista italiano era um comunismo diferente do francês e do português, um pouco mais moderno, mas Partido Comunista. Chegado à proximidade do Dr. Savimbi, ela vinha cheia de ideias agressivas, extraordinárias, fez a entrevista e eu não vi a senhora com o mesmo discurso de antes e perguntei o que é que se passa. Então, aqui qualquer coisa mudou. Não é possível. Não é possível, quer dizer, o que é que não é possível? Ela está bem impressionante. A senhora ficou uma admiradora do Dr. Savimbi, né? Mas uma admiradora até hoje, ela é viva aí, eu posso dar nome, a senhora Paula Roletta, italiana de origem, está bem impressionante, não tem nada a ver com aquilo que me foram contando e, portanto, ficou apanhada pela intelectualidade, enfim, por aquele magnetismo dele, criatividade, preparação. De facto, enfim, também era homem. Eu não sou daqueles que idolatra, atenção, eu não sou desses, né? Tu achas que ele estaria orgulhoso da tua escalada dentro do partido e de onde tu chegaste? Eu tive uma relação relativamente próxima do Dr. Savimbi. Acho que talvez não imaginasse, talvez não. Para mim, uma enorme responsabilidade. A pergunta foi feita há pouco, eu não dei a resposta total. Ser o terceiro presidente da UNITA, de facto, não é brincadeira, não é. Líder fundador, poderoso, muito carismático. O presidente Samakuva, o que se quiser, diga-se o que se disser, fez o seu trabalho, o seu papel. Ele recebeu a UNITA numa altura extremamente difícil, toda dividida, no pós-guerra, sem presidente, sem vice-presidente, os dois tinham morrido, numa transição sem nenhuma facilidade. Eu trabalhei muito intimamente com ele e eu sei o quanto o governo complicou ilimitadamente a estabilidade da UNITA, sem limite, nunca nos devolveu património até hoje. A UNITA tem um rico património a nível do país, nunca devolveu. E os partidos têm o quê? Têm os quadros,
a beleza dos quadros é o mais importante, mas tinham o seu património para poderem abraçar desafios. E o pós-guerra, a UNITA recebeu mais cerca de 500.000 pessoas a quem tinha que assumir enquadramento e acompanhamento, porque não havia empregos, com um cartão neste nível ninguém te dava emprego. E, portanto, ele foi capaz de fazer esta transição com unidade e o partido cresceu. Quer queiramos, quer não, preciso reconhecer esta realidade. Talvez, aquilo que se possa dizer é que, de facto, para muitos, talvez tenha ficado um tempo a mais, provavelmente, mas ele ficou um tempo que não violou os estatutos. Os estatutos não tinham qualquer limitação. Pelo que eu também me tiro o chapéu a esse nível, porque não passou circunstâncias simples. Numa circunstância como esta, cada pergunta não foi respondida. O Adalberto não é o estereótipo normal de quem olhasse para a UNITA e esperasse uma vitória do Adalberto. Nós fomos 5 candidatos e de certeza absoluta que os cidadãos comuns pensavam impossível. Muitos diziam mulato, mestiço. Eu queria chegar aí. Eu queria chegar aí, exato. Eu sabia que eu podia ganhar. Mas tu sentiste isto? Tu sentiste que o teu tom de pele era um handicap? Eu só concorri com uma convicção de que eu ia ganhar. Não tenhas dúvida. Eu não concorri para perder. Sou um democrata. Se eu perdesse, aceitaria. Isto sem dúvida nenhuma. Claro, sim. Sou um puro democrata. Mas eu concorri convicto que eu tinha todas as condições para ganhar. E tinhas por muitas razões. A primeira de todas é porque eu meti-me nisto muito novo, muito cedo, e eu conheço bem o espaço onde me encontro. Para muita gente pensa, este senhorito estudou fora do país um período, foi representante, não conhece bem a realidade da terra. O maior engano não pode existir. Aliás, eu por hábito não gosto de desmentir. Quando dizem assim, não conheces, e tal, eu não desminto. Deixa ficar na sua leitura, depois vai se confrontar com a realidade. Nunca entrei em grandes debates a esse nível, mas eu conheço bem o partido, conheço bem Angola. Eu conheço Angola de les a les, toda ela, mas toda ela. Mas eu conhecia de menino. Muita gente pensa que eu conhecia agora. Eu tinha 13, 14 anos, eu viajei a este país com os meus cunhados, com o meu pai. Tinham uma vida muito dedicada à caminhonagem. E eu andei muito com eles, em período de guerra, com todos os riscos, andei muito. Portanto, eu trago uma leitura de país muito antes, inclusive de uma vida adulta. Mas depois, enquanto vida adulta, eu nunca fiz um ano sem vir para Angola, em plena guerra. Portanto, estes anos todos, eu fui representante, em termos de diplomacia lá fora, quase 20 anos. Mas eu todos os anos vinha cá para dentro. E particularmente, eu tinha uma característica. Quando houve ofensivas violentas, eu vim sempre com equipes de reportagem para acompanhar as frentes militares. Eu estive na maior parte das frentes da guerra. Muita gente ouviu falar destas coisas. Eu não sabia disso. Porquê? Porque é preciso dar uma dimensão de conhecimento do que se passa. E aqui não havia imprensa internacional, o Estado angolano era fechado. O meu amigo disse que não podia falar de política. Eu não estou a falar de política, são questões históricas. Não, exato. Então as questões históricas são um pouco assim. O último assalto que ocorreu, isto ainda no pós-independência da Namíbia, pensava-se que os militares da UNITA não existiam, eram sul-africanos que estavam ali, é o que se dizia em termos da teoria. Então, quando a independência da Namíbia ocorreu, a guerra intensificou-se. Então as pessoas começaram a dizer, parece-me que isto aqui não é possível, os sul-africanos passaram aonde? Não podiam ser, tinham que assumir que existia aqui uma posição interna efetiva. Mas foi uma batalha de 2.000 militares estrangeiros, soviéticos, vietnamitas, muita gente não sabe, também andaram aqui na pancada. Vietnamitas? De que maneira? Checoslovacos com assessores de várias nacionalidades e, portanto, milhares de homens. Havia ali frentes de 20 e tal, 30 mil homens. Era uma coisa muito violenta. Eu estive quase sempre com equipes na retaguarda imediata, mas imediata, que fez as reportagens, que acompanhou estas questões todas, que acompanhou o quente destas batalhas. Eu conheço isto bem demais. Então, eu conheço o partido. Eu trabalhei muito, mas muito mesmo. Eu tenho muito dirigente da minha idade, mas que eu não recebi. Me matriculei, porque entrei nisto muito cedo. Eu fui nomeado representante da UNITA com 20 e poucos anos de idade, em Portugal. Portugal era a maior representação que a UNITA tinha no mundo. Falando de Portugal, tu formas-te no Porto, não é? No Porto, Engenharia. Exato, eletrotécnica.
Depois acabaste por não exercer, não é? Eu comecei a exercer. A gente não sabe isso. Eu tinha ficado com uma cadeira. Aí um debate público de que ele não estudou. Também recebi esse debate. Agora, durante a campanha, não estudou porque falsificou documentos na Assembleia. Eu olhei para isso tudo com um sorriso normal. Primeiro, porque na Assembleia não se entregam documentos, certificações, há uma autobiografia que todos têm que fazer. Mas aqui tudo aconteceu, portanto essa minha candidatura mexeu muito com muita gente, infelizmente, não sei porquê, mas houve quem se sentisse ameaçado com a minha candidatura, que não era tão fraca assim, porque se fosse fraca não tinha sido alvo, e fui o único. Eu fui atacado violentamente por órgãos do Estado e não gostei, fiquei triste, porque de facto não faz sentido pegar um diretor do Jornal de Angola, ir para a Rádio Nacional e fazer ataques contínuos, enfim, não fica bem. De qualquer maneira, eu estudei no Porto, no ISEP, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, uma belíssima cidade, e também me ajudou depois a fazer o trabalho de representação. Mas eu tinha uma cadeira, Análise Matemática 2, que eu nunca tinha assistido, e tinha ficado pelo fim. Eu fiz essa cadeira só depois de estar em Roma. Okay. Voltei ao Porto e tirei 1 mês e meio, estudei que nem um louco, e de 174 pessoas só passaram 5 e eu fui um deles. Então acabei dessa forma. Mas dizer que aquilo foi uma belíssima experiência. Uma belíssima experiência. Adalberto, diz-me só uma coisa. Eu realmente eu queria fazer uma passagem pela política, mas é impossível nós não mergulharmos aqui um pouco. É assim, tu tens consciência que nós estamos a passar por um dos períodos mais complicados da história do nosso belo país, não é? E toda a gente provavelmente agora quer saber qual é a tua agenda, não é? Qual é a tua proposta para retirar o país desta crise profunda em que se encontra, social e economicamente. Por onde... Deixa aqui uma palavra de esperança. Não é dos mais difíceis, eu acho. O mais difícil foi com a guerra. Quando a guerra existia, a maior parte das pessoas questionavam-se quando é que isto passa, quando é que acaba a guerra. E a esperança existia, mas era muito complicado porque esta guerra foi uma guerra muito violenta. Atenção, Angola foi, em determinado momento, o teatro de guerra onde se experimentaram as novas armas a nível do mundo. Muita gente talvez não acompanhe, não tenha este pormenor com rigor. Tu tinhas uma guerra aqui onde o avião parte da Catubela, com coordenadas, e uma guerra eletrónica, em absoluto. Tinha sido feita a fotografia, se não de observação de satélite aqui, de satélite amigo, e que tinha mandado as coordenadas, e o avião vinha, bombardeava, que foi como no Golfo, uma guerra muito sofisticada. E depois aqui experimentaram-se os Stingers, experimentaram-se os antiaéreos que nunca tinham sido experimentados com a mesma eficácia noutros sítios. Foi uma guerra muito violenta. Aqui também se usou armas químicas sem limite. Pouca gente tem este pormenor com conhecimento, com provas. Há cientistas belgas que vieram, tiraram provas aqui, houve bombas de combustível que explodiam e num espaço de 2 km quadrados, tudo que é vivo desaparece, tudo que é vegetação queima. Aqui bombardeou-se com napalm sem limites, com bombas de fósforo sem limites. Eu assisti a um bombardeamento de bombas de fósforo, por exemplo, no Abo, onde eu passei 15 minutos antes pelo jardim e entrei numa casa, houve um bombardeamento e quando eu voltei, o jardim que era verde, quando eu passei e voltei, o jardim estava carbonizado, tudo carbonizado, completamente. Essas coisas são terríveis, onde uma gota que te caia, problema na vida. Bombas de sopro brutais, enfim, violentas, coisas inacreditáveis, que muita gente não testemunhou e que ficam na memória, ficam para os historiadores. Eu não gosto muito de falar disso, devo dizer, não sou dos que gostam de falar disso. Então, foi de facto violento. Então, ponho-me neste período e ponho-me no período atual. Estamos em 2019. E digo assim, de facto, não é a mesma coisa. Olha, deixa-me só dizer uma coisa, Adalberto, desculpa sem interromper. Deixa-me só dar-te os parabéns por uma questão aqui. Tu eleges uma vice-presidente mulher. Mas sem dúvida. Já vamos falar disso, mas já vamos falar disso. Eu achei isso interessantíssimo, porque de repente tu abres esta UNITA para este novo mundo, não é? O nosso mundo atual. Uma senhora. Uma grande senhora. Incrível, eu achei isso muito interessante, não é? Tu tens tomado essa decisão. Mas há esperança. Eu quero voltar. Vamos voltar, claro que sim, claro que sim. Eu sou daqueles que batalha mesmo muito, por causa desta crise. Eu acho que não há motivo
Não consigo ver o motivo de se ter batido tão fundo com as circunstâncias do país que nós temos. Não aceito isso. Eu não aceito. Depois, eu sou daqueles que investiga. E eu sei que nós temos capacidades, potencialidades próprias, onde não temos nenhuma necessidade de andar aí a pedinchar dinheiro pelo mundo fora. Há meia dúzia de angolanos que sozinhos multiplicam por 50 esse dinheiro que anda a ser pedido aqui. Enfim, o FMI e o presidente angolano está a pedir muito dinheiro. Preciso dizer, está a pedir muito dinheiro. Eu, ano passado, fiz uma investigação, e uma provocação em que ele depois acabou por morder a isca e veio mesmo confirmar. A minha investigação diz-me que, para além do Orçamento Geral do Estado, ele foi buscar cerca de 23 mil milhões, bilhões de dólares, de pé de 4 ali, pé de 2 ali, pé de 6 ali, pé de... sem autorização da Assembleia e sem fiscalização. Fica difícil sair da crise quando se continua a ter esse tipo de práticas e, portanto, batemos no fundo, porque a dívida pública angolana ultrapassou de longe os limites do PIB. Eu sou deputado, ainda não suspendi o meu mandato, e há uma lei que existia que dizia que Angola não pode ter dívida pública superior a 60% do PIB. E quando se ultrapassou os 60%, o país escondeu-se. Mas depois anulou-se a lei. Se aquela lei existia, era uma lei de garantia para não corrermos riscos extraordinários. Então a esperteza foi, então agora deixa de haver limites. E hoje passamos quase os 100% do PIB. Isto é possível. Há um economista que dizia esta semana que estamos nos 113% do PIB. Eu nem quero acreditar. Eu nem quero acreditar nisto. Portanto, isto é perigosíssimo, é próximo de uma bancarrota e eu espero que nós não cheguemos lá. Tenho medo disto. Mas por onde é que tu começas? Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que agora está tudo em aberto. Eu tive uma conversa contigo em março, não sei se tu te lembras. Nós tivemos uma breve interação e eu lembro-me de ter dito que o momento é propício, ou era propício, a que aparecesse alguém, porque há a sensação que dá é que as pessoas estão realmente descontentes, não é? E eu disse, aparecendo alguém que fale, apela ao coração das pessoas, eu acho que agora tudo é possível. E de repente isso começa a acontecer. Por onde é que tu começarias se fores eleito em 2022? Qual seria a tua primeira... Servir de exemplo aos outros. Este é um grande problema. Nós temos líderes que não servem de exemplo. E este é um grande problema. Nós pedimos aos outros o que nós não aceitamos fazer. Quem é que te segue depois? Não é possível. E este é o grande elemento negativo. Portanto, eu ainda volto à questão anterior. Nós temos todas as saídas. Este é um país extremamente potenciado. E eu não penso que seja o petróleo a riqueza maior deste país. Tira, de novo, mais uma vez, a riqueza das gentes. Este é um país com gentes maravilhosas. Se não fosse assim, a revolta estava por aí, disseminada em todo lado. Hein? E com o sofrimento que existe, as pessoas ainda têm a seu nível de educação. Sais daqui no interior, todo mundo te cumprimenta, todo mundo dá um sorriso. As pessoas estão fartas de guerra também, Adalberto. É verdade. Mas, cuidado, um povo rico, a muitos níveis. Mas volto de novo para dizer o que é que nós temos de riqueza extraordinária? Água. Hoje a água é mais importante que o petróleo. Eu vou à Namíbia, eu vou à África do Sul, não tem água. Eu vou ao Cunene, que é a província limite de Angola, que fornece água para a Namíbia e eletricidade para a Namíbia. O que é que eu encontro quando passo a fronteira? Encontro água canalizada. Todas as aldeias da Namíbia têm água canalizada e têm eletricidade. Mas eu encontro o quê? Da fronteira para o norte? Fome, mortes por seca. Então, mas espera aí, nós temos capacidade de fornecer água aos vizinhos, que dão água a toda a gente, eletricidade, e depois nós não temos capacidade de assistir às nossas populações. Achas que isto é falta de capacidade, de meios, aliás? É falta de capacidade, de facto. Não é falta de condições. Criatividade, amor ao trabalho, capacidade de liderar, servir de exemplo e trabalho. Hoje, o trabalho não é aquilo que as pessoas procuram. Porquê? Porque se vendem facilidades. Porque se deu benesses durante muito tempo e viciou-se a população a ficar de mão estendida. E isto foi, de facto, um projeto direcionado para controlar as pessoas. E, de facto, isto é extremamente criticável. Eu penso que só pela agricultura, pela agroindústria, pela agropecuária e pela autossuficiência energética que Angola tem condições de ter, com os mares que nós temos. Pedro, vai-me desculpar, eu visitei as Filipinas em termos de trabalho e quando se chega à capital, eu gosto de viajar nas janelas muitas vezes, gosto de olhar cá para baixo, tu vês sobre o mar
questões que não são normais. Vês movimento ali no mar, depois quando aterras, perguntas às pessoas o que era aquilo. Aquilo são áreas de produção de peixe. São viveiros sobre o mar. Porquê? Porque as Filipinas são meia dúzia de ilhas e tem cerca de 80 milhões de pessoas. Não tem espaço de fazer agricultura para tanta gente. Então, tudo é aproveitado. E uma das questões que eles são especialistas no mundo é em criar viveiros no mar que produzem milhões de toneladas de peixes. Qual é a dificuldade de fazer isso aí? Qual é, sinceramente? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de agarrar e formar engenheiros comunitários? Estou a dar um pequeno exemplo. Claro. No país todo, não há nenhum curso em Angola deste ano. E isto já foi escrito, já foi publicado. Significa, o pessoal que governa lê, mas não foi produtor dos conteúdos, não sabe implementá-los. Portanto, não tem criatividade, nem vontade, nem vocação. O problema é este. Eu agarro, o país tem pouca gente para a dimensão que tem. Nós somos Estamos a falar de 24, 26 milhões de pessoas. Há quem diga que podemos ser um pouco mais, mas enfim, 24, 26 milhões. Hoje a maioria está desempregada. O Estado não cria incentivos para o pequeno e médio agricultor. O Estado vocacionou-se para os projetos megalómanos. São aqueles que dão roubos megalómanos também. Mas eu olho para o país que temos. Terras aráveis em quantidade razoavelmente grande, embora o deserto está a evoluir muito, é preciso conhecer bem Angola, este é um sinal vermelho. O deserto está a avançar muito e é perigoso neste nível. Por outro lado, a floresta está a desaparecer. Porquê? Porque está a fazer carvão industrial. Mas isso é um fenómeno global, não é? Não, mas aqui é preciso parar com isto porque é fácil de localizar. Aquilo que eu sei, por exemplo, é que as florestas, por exemplo, do Quanto têm áreas de produção de carvão intensivas e depois quem está a produzir aquilo, alguns até são estrangeiros que entram pela fronteira fora, organizam aquilo, vêm em tendas e tal, são móveis, são fáceis de se localizar. Mas quem às vezes fecha os olhos recebe uma gorjeta de algumas questões e, portanto, não faz atuar a justiça. Então, volto de novo. O que é que nos custa estruturar uma melhor distribuição das terras pelas comunidades e retomar aquilo que existiu muito no tempo colonial e que funcionou, a agricultura familiar, mas com recolha. Silos regulares em determinadas áreas, fazer uma profunda assistência de melhoria das estradas secundárias e terciárias, porque este é um outro problema que o país tem. O país tem poucas estradas arranjadas e a maior parte dos orçamentos desaparecem nos roubos. Significa, uma estrada que devia durar 20 anos, dura 3 anos. Porquê? Porque o ministro roubou em grande quantidade e não tem consequências. Não há fiscalização das obras. Este é o grande problema. Então, as estradas secundárias não estão arranjadas e as comunidades que produzem ficam com os produtos lá longe, não conseguem pô-los nos mercados e, portanto, não têm capacidade, porque vivem uma vida de uma indigência total, uma pobreza sem limites. Os produtos degradam-se ou são vendidos a um preço inferior ao da própria produção, que já vi coisas deste género, assim não vamos lá. Mas o que eu digo é, as Forças Armadas Angolanas, quantas são? Estou a dar exemplos muito simples. São milhares e milhares de pessoas. Quando o país precisa, não se discute as formas de utilizar as pessoas. Eu agarro num bom projeto de engenharia militar, por exemplo, e ponho os militares a fazer também uma contribuição para a estabilidade nacional. Claro. Ocupo, já existiu no passado o 4º ramo, por que não se recupera isto? Vou recuperar as estradas terciárias, vou recuperar as estradas secundárias. Outras posso, as primárias, as principais, através da contratação comum, que já é esta que se conhece. Método de fiscalização. Eu crio uma mobilidade dos bens e das pessoas extraordinária. Eu tenho capacidade de impedir a degradação dos meios extraordinários dos recursos dos dólares. Porquê? Hoje nós vivemos numa economia de mercado. Tudo o que se consome é comprado e pago em dólares. Tudo. Porquê? Porque não há produção interna. Eu vou recuperar a produção interna, fico autossuficiente, até posso exportar. Eu vou buscar alguma industrialização, porque nós temos capacidade de industrializar em setores potenciais. Aqui, olha, o setor mineiro, por exemplo, extremamente estratégico. Algum setor transformador, nós temos matéria-prima em quantidade extraordinária, não se faz nada disto. Portanto, não há emprego mínimo aqui no tecido urbano, à volta do tecido urbano, não há indústria. Então tenho este milhares e milhares e milhares de pessoas desempregadas, ia buscar esta industrialização, esta ocupação, e ia, sem dúvida, gradualmente potenciando o país em setores que, francamente, podem ficar autónomos e que hoje se paga tudo. E os dólarzinhos que se adquirem através da indústria petrolífera e outros
podem ser direcionados para quê? Para a diversificação efetiva da economia, para sustentar a moeda nossa, que não tem valor. Mas é preciso dar exemplo, é preciso ir à frente. O que é que se passa? Pergunto-lhe assim, vá fiscalizar. Hoje, os membros do governo que estão ali, em que circunstâncias estão? São membros do governo ou são empresários? Estão ou não envolvidos na competitividade ilegal com os empresários angolanos? A banca angolana, qual é a sua função hoje? Cumpre a sua função ou não cumpre? Vou dizer que textualmente não cumpre. Qual é a função do banco? O banco é um mediador entre aquelas pessoas que têm muito dinheiro e não têm ideias e aquelas pessoas que têm ideias e não têm dinheiro. E o banco serve de mediação para quê? Empresta aos que têm ideias e não têm dinheiro, aplicando-lhe um juro que depois compensa ao dono do dinheiro e ele também fica com uma parte, enfim, aceitável. Mas o Banco em Angola não faz isto. O Banco em Angola não empresta dinheiro às pessoas que não têm dinheiro e têm ideias. Porquê? Porque o Estado paga ao banco muito mais dinheiro do que se ele emprestasse às pessoas. É um pormenor que talvez os meus amigos não saibam. Porquê? Porque a dívida pública que Angola tem é uma dívida interna e externa. A dívida interna é adquirida através de consórcios de sindicatos de bancos, onde o banco empresta ao Estado com juros proibitivos, que não existem em nenhum sítio do mundo, empresta a 20%, a 20 e poucos por cento. Isto é assim, isto é um crime, isto é um completo crime. E porquê? Porque os donos dos bancos são os senhores que aprovam este tipo de projetos, são os ministros, são os governantes. Então, mas tu achas fácil quebrar essa mentalidade que está instituída há tanto tempo? Eu, hoje, para quem tem a coragem, tem o apoio popular, indiscutivelmente. E o problema de hoje é que as pessoas não têm coragem de se atirar contra os lobbies dos seus partidos e continuam a ser eles próprios atores deste tipo de enriquecimentos ilícitos. O Orçamento Geral do Estado do ano passado tinha um valor para pagamento aos bancos neste esquema superior ao orçamento para a educação. Então, espera aí. Como é que eu posso ter um país que tem tanta criança? Angola tem muita criança. Mais de metade da população é jovem. Precisa de investimentos substantivos na formação dos quadros. Então eu tenho uma verba, até outra, para a Casa Militar, superior ao orçamento da educação. Eu tenho uma verba destes subsídios bancários superior ao orçamento da saúde. Que tipo de país eu estou a construir? Sinceramente, o problema é claro. Para mim não há muitas dificuldades de encontrar caminho. É preciso ser exemplo. Eu ser líder, sejas o primeiro ator do rigor, do aperto do cinto, do trabalho, da dedicação. Depois outra coisa, preciso educar as pessoas para essa realidade. Falando da educação, Alberto, diz-me só uma coisa. É muito fácil, não é? Fala-se muito da questão da educação, da questão da saúde, do ambiente e tudo mais. Só que não é fácil dar a volta a isto, não é? Por exemplo, no caso da educação, como é que o que é que tu farias? Qual seria a tua primeira medida? Porque tudo começa com a educação, certo? Nós somos um país onde não há fiscalização dos atos. E, portanto, este é o primeiro problema que nós temos. Como é que eu quero melhorar alguma coisa se eu não fiscalizo? Quando tu não fiscalizas, não prestas contas, não tens limites para qualquer gestão de excelência. Qualquer empresa, qualquer casa, se não tem um elemento crítico pelo meio, o elemento crítico é que te mantém acordado, te mantém vivo perante as circunstâncias. Não vais longe. Portanto, o nosso Estado não fiscaliza. Porquê? Porque as pessoas têm medo de fiscalizar porque os donos são os mesmos, são os governantes, são os donos de tudo e mais alguma coisa. Não mudou, isso não mudou. Não vale a pena ter muitas ilusões. Chama-se os marimbondos fora. Mas como é que tu mudas isso? Como é que tu mudas essa mentalidade? Simples mesmo. Potenciar as instituições. Não é potenciar as pessoas, é potenciar as instituições. E depois, o mais importante escalão de formação é a escola primária. Exatamente, claro. Indiscutivelmente este escalão mais importante. Eu tenho esse nível de estudos muito grandes. O grande problema é que a escola primária é de muito má qualidade hoje. E levas para a vida inteira insuficiências de formação. Claro, óbvio, portanto, claro que sim. Chegas ao ponto final da tua formação, vai fazer um teste a um licenciado em Direito, por exemplo, não sabe falar a língua oficial do país em condições. Se não a fala em condições, não a interpreta. Significa não tem o domínio dos conteúdos e dos desafios. E, portanto, este é o grande problema. E é uma sociedade onde é fácil tu comprares um diploma. Eu fui assistir, ainda no ano passado, a uma formação, uma defesa de uma tese, a uma universidade, não vou dizer o nome para não expor ilimitadamente, e quando lá cheguei,
o júri todo veio-me pedir encarecidamente, não entre, faz favor, o senhor não entre, mas não entre porquê? Ficaram amedrontados com a presença. E porquê? Eu tive um assessor no grupo parlamentar, que é professor nessa universidade, e, sinceramente, e até nem estudou aqui. Ok. Sinceramente. Se aquele é o nível dos formadores, os formados vêm com todas as consequências negativas disso. Portanto, os níveis de formação não são bons. Em segundo lugar, nós temos muita universidade e nós não devíamos ter universidades a este nível. O país não absorve investigadores, não tem espaço para eles. O país precisa de formação técnico-profissional. Praticalidade, não é? Okay, especializada. Nós precisamos de, quero ouvir, cantoneiros, pedreiros, sapateiros, também, exato. Também, eletricistas, mecânicos, de especializações várias, médias e técnico-profissionais. E depois nós estamos de reduzir a 1/3, quanto a mim, e já era bastante, as universidades que temos. E os outros 2/3 transformá-los neste tipo. Então, mas estás a falar de quê? A criação de cursos profissionais, é? Sem dúvida. Pois, desafios direcionados que nós temos. Olha, eu falei há bocado dos engenheiros comunitários, engenheiros rurais, de desenvolvimento rural, engenheiros... mas sem dúvida nenhuma. Para quê? Para apoio às comunidades. Tenho, por exemplo, aqui, nesta zona à volta de Luanda, há 4 ou 5 áreas de produção agrícola, de alguma produção. Quem está a fazer o acompanhamento do estudo, da aplicação dos solos, de algum apoio, nem toda a gente tem capacidade, tem engenheiros agrónomos ao seu dispor. E eu penso que as administrações poderiam muito bem ter engenheiros vocacionados para apoiar o desenvolvimento rural. A esse nível não temos. Eu já tenho muitas outras coisas. Eu, cá não falei, o senhor tem hoje o governador do Banco de Angola, ele senta no Conselho de Ministros. Não pode. Depois ele não pode fiscalizar. Não pode, quer dizer, qual é o papel do banco? É fazer a mediação e ser o garante daquele equilíbrio. Ele, ao sentar no Conselho de Ministros, ele recebe ordens do Executivo e torna-se um membro de uma parte de interesses. Ele perdeu a sua capacidade equilibradora do controle da banca e da defesa da banca. Ele vai sempre direcionar-se aquilo que o chefe do governo manda fazer. Acabou, perdeu o seu papel. É uma terrível asneira. Quer dizer, não consigo entender. Não consigo entender. Não é difícil, a solução não está fácil, não está, mas se continua a cometer erros, não se vai a lado nenhum. Mas tu achas que é possível, não é? Tu falavas em otimismo. Eu tenho a certeza que é possível. Eu tenho a certeza que é possível, mas preciso ter coragem, porque é preciso reformar, e reformar é difícil, não? Reformar é tirar o tapete aos vícios todos que aí andam. Sem dúvida é necessário ter essa coragem. Tu achas que a tua eleição é uma evolução, é uma ruptura? Eu acho que a minha eleição são as duas coisas. Eu acho que as minhas intervenções enquanto parlamentar suscitaram seguramente alguma credibilidade e seguramente uma boa parte das pessoas que investiram forte no Adalberto resultou do tipo de conteúdos das intervenções que fiz. E estas intervenções não foram coisas simples. Eu fui presidente do grupo parlamentar bastantes anos, quase 5 anos, mais vice-presidente, uns 3 ou 4 anos, eu andei ali 7, 8 anos de intervenção de primeiro plano. Mas eu sou um que investiga, portanto eu nunca fui para lá fazer discursos políticos, eu fiz sempre discursos técnicos com alguma fundamentação política, estratégica, mas acima de tudo foram os números, foi a estatística, foram os cenários que trouxeram credibilidade. Eu dou-lhe 3, 4 exemplos. Eu levei um atentado brutal, não morri por milagre, no fim do 3º programa que eu fiz deste tipo de investigação. Eu fiz um estudo muito grande sobre a saúde em Luanda, que não foi em Angola toda, mas o problema foi atingido no país. Mas nós tivemos aqui um período há 5 anos, 6 anos atrás, com surtos terríveis. Quem se lembra disto, a Assembleia fica numa via e passa-se por um hospital que tem uma das maiores mortes. Havia dias em que a fila dos carros funerários era de 2 km, uma coisa inacreditável. E não havia rua nenhuma desta cidade que não tivesse 2, 3 óbitos. Então eu decidi criar uma investigação. Não é fácil fazer isso. Fui falar com os diretores dos hospitais maiores do ano,
com os chefes das principais áreas das urgências, das clínicas maiores, das morgues e dos cemitérios. E fiz um estudo durante 30 dias, em que tinha estatística ao dia. A pessoa chega ao hospital, é em que estado, é internado nos principais das instituições de enfermarias, que tipo de situação existe, quantas pessoas morreram no hospital, que tipo de características, quantas pessoas estão na morgue, quantos funerais se fazem nos cemitérios principais. E eu fiz esta estatística durante 30 dias. As pessoas dizem, para que é isso? Não é importante? É. A verdade é que o governo disse à OMS que tinham morrido 300 pessoas durante 3 meses, e eu provei que morreram 9.600 pessoas durante um mês. 9.000 pessoas em tempo de paz. Em 6 hospitais no ano. Em 6 só. Eu não falei de país. E aquela estatística obrigou, o ministro foi demitido, abriu-se um concurso público para a entrada de novos funcionários fora, inclusive, dos limites etários, uma revolução completa de medidas, enfim, aquilo salvou vidas. Foi, de facto, muito necessário. Eu fiz um outro estudo sobre a rede viária do país. A rede viária de Angola gastou em 10 anos 30 bilhões de dólares. Isto dava para fazer autoestradas rasgadas em todo o país, talvez na região austral toda, e sobrava dinheiro. 30 mil milhões de dólares na rede viária de Angola em 10 anos. E eu usei o quê? Usei os orçamentos gerais do Estado e as publicações oficiais. Só. Aquilo deu uma confusão quando publiquei aquilo, mas eu publiquei aquilo com um filme de 1 hora. Tanto o da saúde como este também. Publiquei antes de fazer a intervenção dos conteúdos, eu mostrei um filme da realidade. E, claro, aquilo são realidades efetivas. Portanto, baseei as ações sempre em muita investigação, em pontes com a sociedade, enfim, toda ela. Eu penso que isso trouxe credibilidade. De qualquer forma, para dizer que foi um trabalho de técnico, de investigação e de estatística, creio eu, que trouxe alguma credibilidade. Portanto, há uma ideia clara. Se for para a governação, não sou o que vai governar com os quadros da UNITA só. É outro problema, o problema dos muros dos partidos, dos interesses de grupo. Isto aqui não nos leva a lado nenhum. Claro. Nós temos que buscar competência e qualidade. E ela não está só nos nossos refúgios, nos nossos espaços de gestão. importantíssimo aplicar essa hierarquia de competência, que eu acho que muitas vezes não existe. Adalberto, eu agora queria passar um pouco mais para o lado pessoal, porque a política nós podemos, e obviamente tu és uma pessoa extremamente preparada, não é, para falar seja do que for. Tu és pai. Sou. Qual é o papel da paternidade na tua vida? Eu digo uma coisa que é assim, não é o casamento que muda a vida, é quando te tornas pai de um ser que nasce frágil e que tu apercebes-te que ou tu te dedicas a ele, não tem espaço rigorosamente nenhum autónomo. Então aí a responsabilidade é absoluta. E portanto não há nada comparável. Isto independentemente do lado emocional. Tem o lado da responsabilidade, o lado depois emocional de uma felicidade extraordinária, gerar-se, acompanhá-lo, ajudá-lo a formar-se, e principalmente quando se tem a sorte, porque hoje em dia nem sempre uma boa educação resulta num homem para a sociedade, numa mulher para a sociedade bem formada. Precisa muita sorte, tá? As companhias, os vícios, o mundo complexo que se tem, e eu tenho muitos exemplos próximos de pessoas que deram melhor formação aos filhos e um desastre completo. E pessoas com imensas dificuldades não conseguiram investir e filhos brilhantes que saíram dali. Portanto, é preciso de sorte nestas questões. Mas eu sou pai de 3 meninas e um rapaz. Enfim, o rapaz é mais pequenino, tem 2 anos, as meninas, as primeiras gêmeas, uma belíssima experiência. Oh, uau. Uma belíssima experiência. Devo dizer assim, felizmente, cheios de juízo. Que tipo de herança tu gostarias de deixar para os teus filhos? Seguramente um mundo, transmitir-lhes humanismo, indiscutível, uma boa educação, humanismo, e nunca os bens materiais. Eu, muito sinceramente, nunca fui muito virado para isso, e de facto eu penso que este é o lado muito mais importante que se pode dar. Nunca ser um pouco papacoruja, que protege completamente. Eu nunca gostei muito disso, atirar as pessoas para experiências de autogestão, porque senão depois não conseguem andar pela sua própria via.
As minhas filhas, em determinada altura, achei que estavam muito protegidas e agarrei nelas e obriguei-as a ir para os escoteiros. Escoteiros que no espaço onde estavam não tinham as grandes condições, obriguei-as a ir para as caminhadas, obriguei-as a sair de casa. Não queriam, no princípio, mas penso que ganharam muito com isso. São hoje completamente autossuficientes, estão formadas, completamente bem formadas, felizmente. Mas o grande instrumento que se pode dar é, para além da educação de base, para além destes valores, desta partilha de princípios, muito difíceis hoje na sociedade, é dar-lhes os instrumentos de defesa da vida, a formação. Claro. E hoje, diz assim, está crescido, a responsabilidade acabou. É mentira, não é verdade. Não é verdade. Acompanha-se continuamente. Mas eu acho que, de facto, no meu caso, as duas mais velhas, que estão autossuficientes, com muita satisfação, não me dão trabalho. Bom, diz uma coisa, qual é o espaço que a fé ocupa na tua vida? Não, existe, é um espaço forte. Nem sempre nós estamos lá dentro dos espaços, dentro dos edifícios. Eu sou um que, de facto, nesta medida, não sou dos que está muito dentro, a toda hora na igreja, não. Mas eu vivo a minha espiritualidade porque, de facto, ela é muito importante. Eu fui catequista quando era mais novo, mas tenho um dado novo, não fui só seminarista. Eu dei catequese. E dei catequese com muito gosto, devo dizer, porque eu tenho a minha fé real, não era nada vendável ou nada comprado. Eu convictamente tenho os meus princípios, os meus valores. Educar gente mais nova, e mesmo alguns mais velhos, claro, exato. É um ganho, é uma satisfação. Tu vês os efeitos do teu trabalho, aquilo dá um grande gosto. E eu dei catequese nas Madres, em Benguela, nas Teresianas, durante algum tempo. E hoje mesmo, se eu tivesse tempo, não me importava nada de o fazer, com muito gosto. Continuo a sentir muito bem quando vou para aqueles ambientes, vou para os seminários. Eu sou amigo de muito reitor e quando me apanho naqueles espaços, é preciso de tanto em tanto retirarmos de vez em quando. Para quê? Para fazer autoexames, para fazer introspeção, porque às vezes as corridas distraem-nos muito das realidades globais. E muitos de nós não têm tempo de parar para se questionar. Refletir, então, o meio religioso também te oferece um pouco este espaço por hábito, os monsenhores, enfim, têm tempo, são estruturados, está ao lado do método, nunca fazem as coisas assim por acaso, têm o tempo de agir, têm o tempo de refletir, o tempo de estudar, enfim, estas são as dimensões que eu penso que posso tirá-las, e eu de facto sou um que de vez em quando preciso fugir um bocadinho, porque são muitos desafios, é muita intensidade, a vida é vivida em alta velocidade, rica também, não é só negativo. Devo dizer que se há aspecto que eu cultivo, na semana passada eu fiz uma província por dia. Eu trabalhei, sempre fiz uma província por dia. Trabalhei em 5 províncias, 5 dias. Não parece muito fácil, mas com as viagens pelo meio, o que é que isto tem de riqueza? A diversidade cultural, a diversidade social, a transversalidade das pessoas que tu encontras, são pessoas ricas, diferenciadas, enfim, isso também é um desafio interessante, por isso há sempre uma grande alteração dos cenários e isto é bonito também. Diz-me uma coisa. Eu trabalhei muito com autoridades tradicionais, por exemplo, semana passada toda. É uma dimensão que muitos de nós não conhecíamos também, ou enfim, por causa do lado urbano, mas são uma realidade muito intrínseca deste nosso país, profunda. As autoridades tradicionais têm um controle muito forte sobre as comunidades e as nossas populações funcionam, elas vivem dentro de uma crença também específica, muito africana e são realidades que é preciso saber interagir com elas. Diz-me uma coisa, Adalberto, tu pensas na morte? Tu pensas no fim? Como é que tu lidas com isso? Essa é a dimensão mais difícil que eu acho. É o facto disto ser finita, esta nossa experiência. Quer dizer, nós não sabemos, não é? Quando tens um relacionamento com alguém que gostas, certamente tu não aceitas a partir dessa realidade, quer dizer, não faz sentido. Mas é talvez a dimensão mais perversa e mais real. Mas também é que deveria dar mais urgência à experiência de estarmos aqui vivos, não é? O facto de. Mas infelizmente eu acho que
quase ninguém se prepara para a morte. Eu acho, não é? Mesmo aqueles que dizem que estão preparados, eu acho que é um pouco chegarem à conclusão que não tem saída, alguns até por doença pontual, e eu tenho tido experiências de proximidade de pessoas que amavam a vida de uma forma, passavam a vida a dizer, pá, eu acho que não vou estar preparado, e depois ouvi-os dizer, pá, estou pronto. Mas não penso que fosse uma prontidão assumidamente consciente, que não tinham mesmo alternativa nenhuma. Mas este é o lado mais difícil, lá. Mas assusta-te... Eu acho que a morte é uma coisa que assusta toda a gente. Eu acho, muito sinceramente, tá? Principalmente quando te libertas das pessoas que tu gostas muito, tá? Eu já me despedi dos meus pais, diria assim, as pessoas que foram muito fortes, e particularmente a minha mãe, que teve uma doença longa em determinada altura. Se for a lógica a imperar, tu dizes, não faz sentido tanto sofrimento. Claro. É sofrimento a mais. Depois tu notas que a pessoa está a dizer, pá, deixa-me ir. Mas é difícil, muito difícil. Depois há outra questão. Quem pensa que despedir-se das pessoas muito mais velhas é mais fácil. Não é verdade. Não é. Não é verdade, mesmo, não verdade, é. É uma grande ilusão. É uma enorme ilusão. Mas essa é das tais dimensões que são incontornáveis. Eu quando penso na morte, é uma realidade. Tu sabes, eu tenho a sorte de ter os meus avós estão vivos, os pais da minha mãe. E bastante jovens. Bastante jovens ainda, extremamente lúcidos. Mas sabes, eu quando entretenho o pensamento de um dia não os ter, é algo que me corrói por dentro. Portanto, eu estou contigo quando tu dizes que não é fácil sequer aceitar a morte de alguém mais velho. Mesmo quando se tem a preparação religiosa, por exemplo, eu confesso, eu tenho dificuldade, mas infelizmente nós lidamos com muita gente que está connosco hoje, ontem não está. Eu tenho os meus grandes amigos de um tempo atrás, que tu conheceste muito bem, o Canhães, o Mimes, Tadeu, pessoas de uma vivência extraordinária, mas estão mortos, e tu disse, não é possível, não é? E eu tive o desafio muito difícil de ter ido buscar o corpo de um deles, meu amigo. Então isto obriga-te a gerir e a lidar com circunstâncias da vida muito difíceis, muito dolorosas, e que só numa dimensão também de fé, mas depois é uma fé que, se tu questionas muita coisa, tem gente que me diz assim, não posso aceitar isto. Porquê? Não posso aceitar que a criança sofre. Ok. Olha, Adalberto, é assim, nós podíamos obviamente ficar aqui horas a conversar, mas eu gostaria de começar a levar esta nossa conversa para uma conclusão. Eu vou-te fazer aqui um desafio, que é o seguinte, eu vou-te fazer algumas perguntas que foram inicialmente, ou seja, isto é um questionário que foi desenvolvido pelo Bernard Pivot, um crítico, escritor, jornalista francês. Mais tarde, apanhado pelo James Lipton, que tem um programa que é o Inside the Actor Studio, e já liga o meu métier, ou seja, ele entrevistava grandes atores, e eu cresci com esse programa. Portanto, eu vou pegar um pouco nesse questionário, porque eu acho que é um questionário interessante para todos nós, não só para atores, e gostaria de desafiar a dar respostas rápidas às perguntas que eu te vou fazer. Pode ser? Tranquilo. Bora? Vamos lá. Qual é a tua palavra preferida? Oh Deus, amor, sem dúvida. Amor. Não, sem dúvida. A palavra que tu menos gostas? Sofrimento. Convive-se com, sem dúvida. O que é que te excita nesta vida? Os desafios. Sem desafios, não se vai nada. O que é que te repugna? A injustiça. A injustiça. A mentira. A injustiça, a mentira. Qual é o som que tu mais gostas? Uma boa música, olha o som da natureza também. Tu gostas de dançar, não é? Eu gosto de dançar. Uma boa música. Uma bela terapia. Bom. Eu gosto do samba. Olha, Imbatível. que outra profissão tu gostarias de ter? Eu podia fazer muita coisa. Mas escolhe uma coisa que tu Eu gostarias. sou um belo criativo. Mas artes? Achas que... Um belo fotógrafo, por exemplo. Ah, uau! Eu trabalho fotografia, eu puxo fotos de preto e branco, eu faço revelação, enfim, eu daria um belo fotógrafo. Ah, que bom! Mas eu sou um belo criativo, eu podia ser um bom responsável de marketing, sem dúvida. Bom. Eu sou um entertainer, bom, se quiser. Ah, Eu, uau. durante a minha juventude,
fui o grande organizador de eventos de toda a universidade e de todo o tempo de juventude. Né? Ok. Fui um homem muito ativo a esse nível. Fazia as maiores festas africanas que existiram durante o tempo em que eu fui estudante no Porto. E fazia desfiles de moda, teatro. É uma novidade, não é? Que bom! Eu levei uma peça de teatro uma vez a Lisboa, ao São Luís, sobre a circuncisão. Meu amigo não quer saber a enchente que aquilo que é. É sério? Foi de Que forma bom. muito improvisada. Boa. Mas, acima de tudo, mexe-se com o meio. Ok. Eu sou um bom Olha, diz uma coisa, que profissão jamais gostarias de exercer? coveiro. Coveiro? Boa resposta! Muito boa resposta! Difícil. Muito boa resposta! Diz uma coisa, Difícil. qual é a qualidade no homem que tu mais respeitas, que tu mais admiras? É integridade. Eu acho que é difícil, não é? Mas ser íntegro não é fácil. Última pergunta, estás pronto? Eu estou. Vamos lá. Partindo do princípio que esta nossa experiência não termina com a morte, nós falámos um pouco sobre a morte há pouco, e que existe o reino dos céus, não é? O que é que tu gostarias que Deus te dissesse à chegada? Ajudaste aquele país a assumir a estabilidade e a dignidade. Era para mim uma coisa extraordinária. Muito sinceramente. Chegando aqui, é o que eu posso esperar. Tu tens esperança, não é, para este nosso país? Não teria candidatado. Eu tenho esperança fortíssima. E eu penso que este país merece. Não é tarefa fácil, não é? Preciso de convicção. Há quem diga que isto é o destino. Eu não acredito no destino. O destino somos nós que o fazemos. Não é? Eu não acredito no destino. Não é? Estás predestinado a fazeres aquele percurso. Não. Nós somos os comandantes da nossa Nós própria comandamos existência, os não é? nossos passos. Eu Exato. estou aqui sentado, podia sair daqui e fazer uma geneira ali por opção. Eu acho que nós somos senhores atores dos nossos atos. Eu acredito nas pessoas e eu não sou uma pessoa rica, mas eu sou riquíssimo de amizades. Esta casa mesmo é uma das melhores provas disso e de que é possível fazer milagres com opostos. Esta casa também me provou isso durante muitos anos. É verdade, aqui conviveu gente de Exatamente todas. isto que eu É queria verdade, é determinar dessa verdade. forma. Portanto, eu acho que as pessoas, se quiserem, ultrapassam fronteiras com muita facilidade. E, de facto, mais uma vez, a riqueza das amizades, dos laços, da proximidade das pessoas faz o impossível. Naquele tempo, muitos diziam, é impensável que de um e do outro lado, na mesma mesa, as pessoas estejam a conviver sem rede, enfim, porque, afinal, o que é que nos limita? Claro. O que nos limita somos nós próprios, são as nossas limitações pessoais, individuais. Portanto, não há limites quando se pretende uma coisa positiva. É o que eu penso. E eu penso que podemos caminhar. O meu projeto é ajudar o país, metendo toda a gente no mesmo balaio, como se diz. É possível trabalhar. Agradeço a oportunidade. Não, eu é que agradeço. Adalberto, deixa-me dar-te aqui um passo bem. Muito obrigado. Então, Muito obrigado mesmo. Com uma questão nova na minha mesa. Não, que é isso. Muito obrigado. Sempre às ordens. Obrigado.